Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de inglês aqui para o 7º ano. Eu adoro estar aqui, viu? Então, quem me acompanha, a gente sempre está conversando, então agradeço a presença de vocês. Quero agradecer também o André, que está fazendo a tradução das libras dessa aula. Então, muito obrigado, André. E o André, ele faz um trabalho maravilhoso junto com os nossos outros parceiros de trabalho das libras, porque torna esse material acessível para todos os estudantes e professores da rede. Então, é muito importante esse trabalho, viu, André? Muito obrigado. E aí, começando a nossa aula hoje, nós vamos trabalhar a unidade 3 do nosso material Currículo em Ação. Nós estamos aqui, deixa eu consultar minha cola. A gente está na 3ª aula do 4º bimestre, exatamente. Então, can you plan an oral presentation about your community? Né? Então, você pode planejar uma apresentação oral sobre a sua comunidade, né? Como que você pode planejar uma fala nesse sentido. E aí, vou pedir para você pegar lá o material que a gente sempre precisa, seu caderno, seu lápis sua caneta e o seu material, tá bom? Seu livro. Se você não tiver acesso ao livro, você pode acessar por meio do QR Code ou por meio do link que também está aí no seu slide, tá bom? Na sua tela. Estas são as nossas habilidades desta aula, então vamos trabalhar EF07LI01, interagir em situações de intercâmbio oral para realizar as atividades em sala de aula de forma respeitosa e colaborativa, trocando ideias e engajando-se em brincadeiras e jogos. Temos também EF07LI03, mobilizar conhecimentos prévios para compreender texto oral, e EF07LI21, analisar o alcance da língua inglesa e os seus contextos de uso no mundo globalizado. Nossos objetos de conhecimento para essa aula são ouvir e compreender um trecho de uma palestra, aprender e usar vocabulário relacionado a occupations e produzir e compartilhar ideias para uma apresentação. Esta aula, a aula passada, né, nós lemos e entendemos, né, um slogan para uma campanha publicitária. Aprendemos também sobre as palavras polissêmicas, né, que são aquelas palavras que têm mais de um sentido, elas são ambíguas. Do you remember? A gente trabalhou lá o Save the Planet, né? E no sentido de salvar e economizar. Save paper and save the planet. E criamos um slogan, né, para uma campanha de proteção ao meio ambiente, tá certo? Que foi prática aí de vocês na sala, tá bom? E até o final dessa aula nós estaremos aptos a ouvir e entender um trecho de uma palestra, aprender e usar vocabulários de occupations, né, que são profissões, e produce and share ideas to a presentation. Então, produzir e compartilhar ideias para uma apresentação. O que eu ia falar aqui? Eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre o nosso momento de aquecimento, né? Então, hoje, nesta unidade, nós vamos trabalhar um pouquinho, como eu falei, sobre pessoas que são ativistas, que fazem diferença, né, nos seus atos. Então, eu gostaria que você observasse a imagem que está aí na sua tela e pensasse justamente nas pessoas que fazem diferença na sua vida, no sentido de te inspirar. Quem que te inspira, né? Quem que você conhece que pode ser considerado uma pessoa determinante para os seus passos? Então, é um momento de você pensar, né? Se você conhece alguém, tem contato com pessoas inspiradoras, né? Quem que você conhece pode ser considerado uma pessoa que faça diferencial na sua vida, né? Então, vocês podem pensar um pouquinho, comentar aí no chat também. Estou acompanhando o chat. E aqui, ó, tem o pessoal aqui já. A Gabi. Cadê? A Fernanda. Fernanda, good afternoon. E, a Gabi tá aqui também. O Dani. E o Gabriel também. Ok. É ao vivo, tá, Gabriel, essa aula?
Então, quem são essas pessoas inspiradoras para você que fazem diferença na sua vida, que você admira, tá bom? Então, vocês podem pensar um pouquinho e se quiserem compartilhar comigo, é só utilizarem aí o chat, tá bom? Para compartilhar. E aí, seguindo o nosso conteúdo, nós vamos pensar um pouquinho sobre esse moço aqui, ó, que eu vou apresentar para vocês, que vocês já devem ter visto aí no material, que é o William. Who is William Kaucamba, né? Quem que foi, então, quem é o William Kaucamba, né? Que, na verdade, ele é vivo, né? Ele tem a minha idade, na verdade, ele nasceu em 87. Então, quem foi esse cara? Você conhece? William. Aqui, ó, a Fernanda tá compartilhando aqui que a minha mãe e meu pai, exatamente, nossos pais são referências pra gente, né? Aqui, ó, Gabi também, my parents, né? Os pais dela também. E ela citou também a Joana Dark, muito bom. E Malala Yousafzai. E também, então, vamos pensar um pouquinho sobre o William. Quem foi o William? Quem é o William, né? Para quem que não fez uma associação, tem um filme disponível numa plataforma, né, de streaming que vocês podem consultar, que é um filme chamado O Menino que Descobriu o Vento, né? E ele traz justamente a história do William, né? Que foi um cara que vivia num vilarejo e ele vendo a situação caótica de todos que habitavam ali, de todos do vilarejo, né? Que as pessoas estavam passando fome, faltava água e tudo mais, faltava eletricidade. E o que ele constrói? Ele constrói um moinho de vento, né? Para poder movimentar ali o vilarejo, né? Para as pessoas terem acesso a alimento, né? Enfim, eletricidade e tudo mais. E o bacana dessa história é que ele constrói esse moinho de vento utilizando os conhecimentos dele que ele tem, né? Tipo, ele estuda, ele começa a ler livros sobre física, sobre ciências, então ele se prepara e ele vai descobrindo como faz, sozinho, ele é autodidata, né? Então, por isso que ele descobriu o vento. E aí é interessante, fica a dica para vocês, se vocês não assistiram. O Daniel comentou que não assistiu, a Gabi já viu, né? E ela assistiu na escola, tá dizendo. Então, fica a dica aí para vocês poderem assistir, tá? E é justamente sobre o William que a gente vai conversar nessa aula. Neste próximo slide, por exemplo, nós temos um textinho, né, que é o pré-listening. Lembrei o que eu queria falar antes, pessoal. Nesta aula nós teremos uma atividade de listening, que é justamente aquela parte, né, que a gente tem um pouco mais de dificuldade, né, ainda mais sendo numa aula online, né, e de curta duração também. Então, lembrando que vocês têm acesso a esse áudio na sala e vocês podem retomar, tá bom? Então, não se preocupem, vamos fazer juntinho, tá? E aí, qualquer coisa, depois vocês escutam de novo o áudio na sala de aula, tá? Mas o que está aqui? Leia o início da palestra dada por William e responda as perguntas, tá? Então, sobre o William Kaucamba, né? Ele é nascido em 87, é inventor, engenheiro e autor de livros do Malawi. Ficou famoso ao construir um moinho de vento sem nunca ter visto um, baseando-se apenas nas explicações em inglês de um livro de física, mesmo não dominando o idioma à época. É um outro detalhe importante também, né? Ele não dominava o inglês e começou a ler livros em inglês e foi aprendendo, né? Foi construindo. E esse discurso, né? Esse início dessa palestra que está na sua tela, esse texto que está na sua tela é o início da palestra dele, né? Do William, que diz o seguinte: Thank you. 2 years ago, I stood on the TED stage in Arusha, Tanzânia, né? Então, obrigado. 2 anos atrás, eu estava no palco da TED, né?
lá na Tanzânia. I spoke very briefly about one of my proudest creations, né? Então eu falei brevemente, muito brevemente, sobre uma das minhas criações mais orgulhosas, né? Que ele tem mais orgulho. It was a simple machine that changed my life. Então era uma simples máquina que mudou a minha vida. Before that time, antes disso, I'd never been away from my home in Malawi. Né? Então, antes disso, ele nunca tinha ido para tão longe da casa dele. Né? I'd never used the computer. Nunca tinha usado o computador. I'd never seen an internet. Então, ele nunca tinha visto internet. On the stage that day, então naquele palco, naquela época, né? I was so nervous. Ele estava muito nervoso. My English lost. I wanted to vomit. Então, ele não dominava inglês, né? Ele é uma força de expressão, né? Só queria vomitar. E I'd never been surrounded by so many Azungu white people. Então, ele também nunca tinha estado tão perto de pessoas brancas, por exemplo, né? Então, foi uma experiência diferente aí para a vida dele, que mudou a vida dele de fato, tá? E aí, vamos partir para os nossos quizzes, né? Nós temos 4 enquetes. Então, primeira, William estava se sentindo seguro em sua primeira palestra? O que você acha? Letter A, não, ele estava muito nervoso. Ou letter B, sim, ele estava bastante seguro. 30 segundinhos para vocês responderem. Ella ritmo latino lo goza. Ella quiere bailar esta noche y que yo me acomode a su pose. Luna llena afuera esta noche, esperando que el sol ya se asome, disfrutando esta fiesta. Disfrutando esta fiesta. Vamos ver aqui a resposta de vocês. Very good. 75% optou aí pela letter A. E é justamente esta, né? Ele estava muito nervoso nesse início de palestra, tá? E aqui nós temos uma outra enquete já também. Já vamos pegar a fila. Então, sobre o que você acha que o William vai falar? Sobre o maior sonho das crianças do vilarejo ou sobre a sua invenção, que é o moinho de vento? 30 segundinhos para vocês pensarem e aí a gente já volta. Baja las manos abajo, cinturita de lado a lado. Esta noche acabamos bailando. Sube la mano para arriba, baja las manos abajo, cinturita de lado a lado. Esta noche acabamos bailando. E aí, vamos esperar aqui o resultado. Aqui, ó, 80% sobre a invenção dele, né? Letter B. E 20% letter A. Então, the correct answer is letter B, ok? Ele vai falar sobre a invenção dele. Aí, nós temos os áudios que nós vamos ouvir, tá bom? Então, vou pedir para a produção soltar. Ele tá dividido em 3 partes, então a gente vai poder acompanhar, tá? Um pedacinho dele e também sanar as dúvidas de vocabulário. Então, por favor, produção, help me, please. This is me with my dad when I was a little boy. Before I discovered the wonders of science, I was just a simple farmer in a country of poor farmers. Like everyone else, we grew maize. In Malawi, secondary school, you have to pay school fees. Because of the hunger, I was forced to drop out of school. I looked at my father and looked those dry fields. It was the future I couldn't accept.
Então vamos ver aqui o que ele está dizendo, o William, né? Então olha lá, ó. This is me with my dad when I was a little boy. Então este sou eu com meu pai quando eu era um pequeno garoto. Before I discovered the wonders of science. Opa, calma. Ai, ai, ai. Calma, calma, calma. Marca texto. Então, before I discovered the wonders of science, I was just a simple farmer in a country of poor farmers. Então, antes dele descobrir as maravilhas da ciência, ele era somente um simples agricultor, né? Num país de pobres agricultores, tá? E aí, like everyone else, we grew maize. Então, como todo mundo, eles plantavam milho, tá? In Malawi, the secondary school, you have to pay school fees, né? Então, lá, eles tinham que pagar. Na escola secundária, eles tinham que pagar uma espécie de propina, né? Before of the hunger, por causa da fome, né? I was forced to drop out of school. Então, por conta da fome, ele foi obrigado a sair da escola, né? I looked at my father and looked at those dry fields. Então, eu olhei para o meu pai e olhei para aqueles campos secos. It was the future I couldn't accept. Então, era um futuro que eu não podia aceitar, tá bom? Dá tempo da gente continuar, né? Então, part 2. Please, production. I feel very happy to be at the first year of secondary school. So, I was determined to do anything possible to receive education. So, I went to a library. I read books, science books, especially physics. I couldn't read English that well. I used diagrams and pictures to learn the words around them. Great. Então ele estava se sentindo muito feliz por estar na escola secundária. E ele estava determinado, né, a fazer algo que fosse possível para que ele pudesse estudar, né? Então, so I went to a library. Então ele foi até a biblioteca, leu livros, I read books, science books, especially physics, né? Então ele começou a ler livros sobre ciência e especialmente sobre física. I couldn't read English that well. Então ele não podia ler em inglês muito bem, né? Então ele usava o quê? Diagrams and pictures to learn the words around them. Então ele usava os diagramas e as fotos para aprender as palavras que rodeavam ali, né? Este universo deles, desses estudos dele. E aí eu acho que dá pra gente só ouvir a terceira parte, pra gente poder finalizar a aula, depois a gente continua. Please. Another book put that knowledge in my hands. It said, windmill could pump water and generate electricity. Pump water meant irrigation, a defense against hunger, which we were experiencing by that time. So I decided I'll build one windmill for myself. But I didn't have materials to use. So I went to a scrapyard where I found my materials. Many people, including my mother, said I was crazy. Very good, pessoal. Então, sendo bem sucinto aí por conta do tempo, ele então conta que ele começou a estudar, né? Então ele descobriu o moinho de vento, e aí isso ajudou todo o vilarejo e até a mãe dele achou que ele tivesse louco, né? Com toda essa história, mas ele conseguiu fazer, ele não tinha material, aí ia pro ferro velho para conseguir tudo. E é isso. Então vamos finalizar nossa aula, a gente já vai pro nosso momento de interação. Avalie, tá? Usa o QR Code ou o link e já a gente volta.